Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. A cooperativa Bonifratos tem sido uma presença permanente na cena cultural de Coimbra e assumiu sempre o teatro como um exercício de cidadania. Representou autores clássicos e contemporâneos, portugueses e estrangeiros, adaptações de outros textos e criações próprias e sempre nos abraçou com recitais de poesia e outras intervenções artísticas na cidade. 40 anos depois, a cooperativa Bonifratos continua viva, ativa e cheia de projetos para o presente e para o futuro. O meu pai costumava dizer-me: se acreditamos em algo maior do que a nossa vida, então as nossas vozes vão se multiplicar. Tão alegres que viemos e mais alegres que nos vamos. Ótimo! Assim está. Enquanto uma associação, uma pessoa se inscreve numa associação pelo interesse que tem na associação, numa cooperativa uma pessoa inscreve-se numa cooperativa para trabalhar. E, portanto, a cooperativa é isso. É uma coisa feita por todos. Há 40 anos é uma vida. É a minha vida misturada com a vida da Bonifratos, ao fim e ao cabo. Acho que a minha vida, se calhar, teria sido um bocadinho diferente e a pessoa que eu sou hoje talvez não fosse a mesma se eu não tivesse feito estes 40 anos de Bonifratos. Muitos de nós já fizemos experiências de espetáculo e de teatro, particularmente noutros projetos, mas muitos de nós dizemos que fazemos teatro na Bonifratos, porque há esse sentimento de que este é o lugar e a casa a que pertencemos. Era um conjunto de pessoas que tinham passado pelo TEUC, o caso do José Barata, o meu caso, o caso da Maria Manuela, outros que já tinham passado há mais tempo, como o António Pires de Carvalho. O objetivo não era criar uma companhia profissional, era criar um grupo de teatro não profissional, mas de gente que já tivesse feito a sua tarimba, já tivesse feito o seu percurso pelo teatro universitário e que se mantinha a trabalhar profissionalmente em Coimbra e que gostava de fazer teatro. E a ideia surgiu aos poucos, assim, começámos a reunir-nos, a conversar, surgiu a ideia de uma primeira peça, ainda sem um local fixo. Houve uns primeiros ensaios, sei lá, na escola agrícola, numa sala que nos emprestaram, no antigo Cinema Avenida, onde nós passávamos, por exemplo, à noite atrás da tela, aquilo era uma coisa fantástica. Estava o filme a correr, nós íamos muito devagarinho lá acima para começar a ensaiar. Nós são, por assim dizer, 4 ciclos que formam a história destes 40 anos. O mais longo é naturalmente este, que vem desde 1994-95, quando foi inaugurada a Casa Municipal da Cultura e nos foi oferecida este salão, que inicialmente era para ser uma sala do depósito legal e que eles não precisavam, e que nós conseguimos transformar num teatro-estúdio com um financiamento da Fundação Carlos de Gulbenkian e com o apoio da Acerte, que nos pensou e montou e organizou toda a teia, as bancadas, todo o espaço cênico que nós temos aqui. Isto não são duas fêmeas, são 2 tesouros. E a resma parta-se a noite ser o seu tesoureiro. Quando eu entrei para a Bonifratos, já vinha do CITAC e procurava fazer aquilo que já fazia antes, que era fazer teatro. E como já estava a entrar numa idade assim, não é propriamente uma idade estudantil, estava a entrar numa idade assim mais para o sénior, achava que a Bonifratos era um bom sítio para fazer teatro. E calhou eu, na altura, estar a fazer uma coisa para o professor José Barata e perguntei-lhe:
ouve lá, ó Zé, achas que eu lá na Bonifrates tenho lá cabimento? Achas que eu posso entrar para a Bonifrates? Eu, vou já falar com o João André, que eles estão lá a ensinar uma peça e, em princípio, entras. O momento do palco é apenas um momento de alguma coisa maior, que é trabalho, que é festa, que é alegria, que é tristeza, que são muitas coisas somadas e que depois, evidentemente, a partir de determinada altura, torna-se muito difícil, e isto tem uma certa poesia, mas também é rigorosamente assim, a distinguir os momentos em que estamos a trabalhar artisticamente e os momentos em que estamos a conviver. Deus o ouça, Sr. Pereira! Depois também acontece que é outro aspecto também da Bonifrates interessante, que é o facto de muitos nos habituarmos a fazer muitas coisas, que vão desde o trabalho artístico, quer na representação, quer na encenação, quer outros na cenografia, ajudar no som, construir música, fazer letras, mas depois também fazer outros trabalhos de produção. Eu penso que a Bonifrates tem uma imagem clara em Coimbra sobre o seu projeto, uma imagem identitária, chamemos-lhe assim. E aquilo que nós gostamos de dizer é que assumimos o teatro como um exercício de cidadania. Uma peça da Bonifrates nunca é só uma peça da Bonifrates. É um projeto de intervenção cultural que inclui a estreia de uma peça e a apresentação de uma peça, inclui exposições, inclui ciclos de cinema, inclui jornadas, colóquios, etc. Era sexta-feira. Eu estava com um vestido bonito que tinha comprado às escondidas dele. Eu até estava descansada. O Alfa ainda não tinha passado e não eram horas do Paulo chegar. As coisas corriam bem na empresa. Eu tinha sido promovida nesse dia. Estava com o meu vestido vermelho quando o Pedro chegou a casa. Nós tivemos realmente períodos em que fizemos peças a partir de um autor, em que o texto está escrito, e depois tivemos outras experiências em que, não havendo texto, esse texto foi criado aos poucos. E para mim foi talvez das experiências mais gratificantes que eu tive dentro da Bonifrates. E a temática em si, a partir daquele momento, fica para nós de uma forma muito mais empática. Acho que nós não ficamos os mesmos. De que é que nasce a Bonifrates Júnior? O primeiro processo para a Bonifrates Júnior foi no sentido de mostrar aos nossos filhos o que é que os pais faziam quando não estavam em casa para estar com eles. É assim, eu tenho 20 anos, a Bonifrates tem 40, eu estou aqui desde que nasci. Não sei se tive uma escolha, porque eu vinha para os ensaios quando era pequena, então isto sempre foi a minha vida. Somos de faixas etárias muito diferentes. Acho que é dos 13, mais ou menos, por aí. Já houve mais novos, dos 13 aos 20. E mesmo pelas diferenças de idade, mesmo passamos essa barreira. E damos-nos todos muito bem, trabalhamos muito bem em conjunto. Sim, tem sido um caminho muito feliz. Acho que me tem ajudado com muita coisa. É assim uma forma de escapar durante a semana daqueles stresses todos das aulas e poder fazer coisas com um grupo de amigos. É mesmo bom para mim e significa muito para mim. Ajudou-me a ser menos reservada. Agora não tenho tanto problema em falar em público, não tenho tantos problemas em expressar as minhas ideias. Sobre essa questão de ligações familiares poderem refletir-se no trabalho teatral que fazemos, eu penso que não, ou o contrário. Penso que não, embora é verdade que às vezes à mesa do jantar ou do almoço se fala de pouco mais do que dos assuntos da Bonifrates e da peça que estamos a montar e daquilo que é preciso fazer para... Gostar de fazer teatro não era para mim uma questão profissional, não era uma escolha de profissão. Se bem que houve um período da minha vida, no teu, que pensei, sinceramente pensei, mas depois pronto, achei que talvez não fosse o melhor caminho, ou pelo menos o mais seguro. Mas o continuar a poder fazer sem ter esses problemas da segurança, saber que tinha, digamos, uma profissão que me garantia um dia-a-dia e depois fazia aquilo que eu gostava sem ter esse problema em cima de mim, acho que talvez tivesse sido para mim a melhor solução.
Não estando a trabalhar com um grupo profissional, é evidente que a qualidade que exigimos nos nossos espetáculos, e toda a gente reconhece isso, é uma qualidade de um trabalho profissional, mas o ritmo de trabalho não é um ritmo de trabalho profissional. E, portanto, digamos que é uma inevitabilidade do facto de estarmos a trabalhar com pessoas que têm a sua vida profissional durante o dia, têm os seus problemas, têm as suas chatices e 2, 3 vezes por semana juntamos-nos aqui para montar uma peça. O que é que tu queres de mim? Vais-te surpreender que recites o monólogo de Hamlet, como há 3 dias à noite, junto à janela, que recites Segismundo como ontem, Ricardo III, o que tu quiseres, mas até que eu diga. Eu não sei se a Bonifratos tem uma escola ou tem uma estética, mas tem um conjunto de nomes que, por exemplo, eu sinto perfeitamente que aquilo que faço como encenador, que é muito marcado pelo que aprendi com o José Oliveira Barata, fundador deste grupo, pelo João Maria André, fundador deste grupo. Tudo o que eu sei de teatro, quase tudo, foi aprendido neste convívio e nesta formação. Para além de uma grande escola, não é? Com grandes encenadores, grandes atores que me ensinaram muito. Tive grandes amigos, e tenho, não é? Grandes amigos. Infelizmente, alguns já partiram, como o caso de Fernando, do Taborda. O nosso querido Taborda, como a gente gosta de dizer. Foi realmente uma grande escola, e continua a ser. E há de ser, certamente, espero ainda durar mais uns anitos. A Bonifratos há de continuar, mas eu é que espero durar mais uns anitos. Para continuar a prestar os meus serviços à cooperativa Bonifratos. É uma vida toda que eu passei na Bonifratos. E se me perguntar, valeu a pena? Valeu. Hoje voltaria a fazer exatamente o mesmo. Voltaria a contribuir para a construção e criação de uma cooperativa como esta, porque de facto revejo-me no percurso de 40 anos de atividades que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo. A 7ª edição do Festival à Música no Jardim, na Quinta de São Jerónimo, recebeu o grupo Mano a Mano, uma dupla protagonizada pelos irmãos madeirenses André e Bruno Santos. Com as suas guitarras e instrumentos típicos da região, a dupla tem como ponto de partida o jazz, mas viaja por muitas outras sonoridades. E agora? E agora? De facto, a sonoridade base é o jazz, é assim o estilo musical que nós exploramos mais e que estudamos mais também. Mas sempre gostamos de coisas variadas, desde a bossa nova, pop, rock, e mais recentemente também começamos a explorar alguns instrumentos tradicionais da Madeira, nós somos da Madeira, e também, por consequência, alguma música tradicional madeirense. Portanto, tudo isso entra para o caldeirão e nós fazemos música com isso, sempre com improvisação, um dos elementos chaves do jazz a acontecer. O primeiro era mais jazz, mais puro e duro, por assim dizer, e era mais aquilo que nós fazíamos um bocado em casa, que era aprender alguns standards de jazz, aquele repertório clássico do jazz e repertório também clássico da música brasileira,
e tocávamos um com o outro em casa. E às tantas, quando começamos a querer fazer concertos, continuámos com esse repertório e quando gravamos o primeiro disco também mantivemos esse repertório. Depois no volume 2 decidimos excluir a secção rítmica e focarmos só no duo de guitarras. E agora no volume 3 então mudamos e focámos ainda mais no duo e mudamos ainda mais porque criamos mais originais e temos mais temas ainda com estes cordofones e incluímos ainda mais um que é o tal Rajão, que é um pouco maior do que o Braguinha e portanto invertemos um bocadinho, há mais originais do que temas de outros deste disco. Começámos isto em nossa casa, na Madeira. Eu já tocava, o André estava a começar a tocar e tocávamos juntos e tal. Eu explorava um bocadinho o André, punha-o a tocar umas bases durante 10 minutos e eu ficava ali a experimentar e a improvisar. Disse, continua. E depois, a dada altura, foi-se assumindo como um verdadeiro duo e uma coisa interativa. No início não era tanto assim. Mas acho que temos acho que nos damos bem pessoalmente e musicalmente, respeitamos o espaço um do outro, acho que sabemos ouvir as opiniões e perceber o que é melhor para o duo. Eu diria que não há assim grandes egos. Porque também pensamos os dois da mesma maneira, apesar de temos as nossas particularidades e a nossa linguagem, a maneira de nos expressarmos, ter algumas nuances e algumas diferenças, mas as bases e os princípios são os mesmos, por isso funciona tudo muito bem, sendo que eu tenho a última palavra. Eu digo, está bem. Está bem, ok. Normalmente, um de nós traz uma ideia. Já aconteceu fazermos de raiz um tema, os dois, começarmos os dois, mas normalmente um de nós traz assim uma ideia. Mais fechada ou menos fechada, e depois o trabalho é a dois. Vamos trabalhando, vamos experimentando. Às vezes os dois na mesma sala, às vezes eu gravo uma coisa, envio ao André e disse, olha, se fizéssemos isso, bora experimentar isso amanhã então. Vamos trabalhando assim um bocadinho os dois. Eu espero que as coisas vão mudando. Eu ainda amanhã vou fazer um concerto ainda daqueles live stream, embora sendo no CCB, Centro Cultural de Belém, não há plateia live stream. Isso é a situação mais estranha de todas. Ter público mesmo com máscaras sempre é bom, ter o calor do público. Espero que no futuro as salas possam voltar à lotação normal. Se eu já fiz alguns voos com os aviões completamente cheios e com pessoas aqui ao meu lado, se calhar é possível também as salas voltarem, mesmo com máscara, e esperemos que mais tarde ou mais cedo que possamos voltar ao que era normal antigamente, com precauções, mas voltar.
Nós usamos 2 dos 3 instrumentos tradicionais da Madeira, que é o rajão e o braguinha. Braguinha. Ou machete. Eu digo isto porque há uns tempos apareceu. A Lusa lançou uma notícia que dizia Braguilha e, portanto, quando a Lusa lança, vai para todo o lado, não é? Mas é Braguinha. Braguinha. Eu fazia a graça quando o André dizia, André, tens a Braguinha aberta, mas era uma... Agora... Obrigada pela vossa companhia em mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da ESEC TV. Marcamos encontro já no próximo programa. Até lá!